Bom dia a todos, meu nome é Valdemar Antônio Peitzold, alemão, de origem alemã, sou economista, resido aqui em Cascavel há bastante tempo, para dizer que eu gosto muito de Cascavel, Meus filhos nasceram aqui, então posso me considerar um cascavelense e eu gostaria de agradecer aí o convite da Associação Comercial para a gente falar um pouquinho sobre crédito, em particular o Pronamp, porque eu acho que tem bastante coisa aí que a gente precisa esclarecer, tem muita gente que tem um monte de dúvidas sobre esse assunto, e eu acho que podemos trabalhar bem esse tema para que todos fiquem sabendo exatamente como é esse programa, que eu entendo ser um ótimo programa. Muito bom dia a todos. Essa é a live das 10h30 da SIC, hoje quinta-feira, 9 de julho de 2020. E o nosso assunto de hoje, Pronamp e outras linhas de crédito à sua empresa. E o nosso convidado é o Valdemar Peitzold, que é economista, que atua no sistema financeiro desde 1986, teve passagens pelos bancos Real, Banestado e Itaú e é atual diretor de mercado do Sicoob Crédito Capital. Como ele adiantou aqui, a gente vai dar informações gerais sobre o Pronamp, que é um programa de auxílio às empresas, e que o Valdemar passa a detalhar a partir de agora. Então, Valdemar, o que é o Pronamp e todas as empresas podem aderir? Bacana. Pronamp, na verdade, é um programa do governo, Então, aliás, tem até, as pessoas até confundem, Tem o Pronamp, que é o programa de médio produtor rural, não tem nada a ver, Pronamp com P mudo, e o Pronamp com E, ele é um programa que foi criado pela Lei 13.999 em 18 de maio de 2020, Faz tempo que o pessoal está falando nesse programa e é o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Pequenas Empresas de Pequeno Porte. Bacana, eu gosto muito do programa, porque vamos dizer assim, ele tem esse intuito de ajudar as empresas de menor porte para que elas consigam sobreviver nessa pandemia, Porque o problema maior, a gente tem percebido, nós no Sicoob percebemos muito facilmente quando o problema é dinheiro, Então, tanto que nós tivemos nesses 2 meses, praticamente, nós liberamos mais de 40 milhões de reais de recursos para o mercado. E a gente não pôde começar a trabalhar ainda esse programa por enquanto, E ele se destina para empresas de MEIs, MEIs, microempresas, empresas de pequeno porte, As MEIs até 81 mil de faturamento, as microempresas até 360 e as empresas de pequeno porte de 360 a 4 milhões e 800. E aí, logicamente, que nós já vamos começar a trabalhar e vamos tirar todas as dúvidas com relação a esse programa, que é bem bacana. Muito bem. Quem nos acompanha hoje, então, é o Valdemar Peitzold, que é diretor de mercado do Sicoob Crédito Capital, e o assunto Pronamp e outras linhas de crédito à sua empresa. Valdemar, qual que é a fonte dos recursos? E é importante que você aponte aqui quais são as instituições que vão trabalhar com o Pronamp. Bacana. Bom, a fonte de recurso, o governo, na verdade, é assim, ele criou o programa, mas ele não deu dinheiro para o programa. Na verdade, ele deu sim, ele aportou 14 bilhões e 500 no Fundo Garantidor, que é o Fundo Garantidor FGO, que é do Fundo Garantidor do Banco do Brasil. E o Fundo Garantidor, ele vai ser o avalista dessas operações, mas o dinheiro é das instituições, é meu, é do Sicoob, é do Sicredi, do Banco do Brasil, Bradesco, e pelo que eu sei, praticamente todos os bancos vão trabalhar, embora seja um recurso de juros muito baixos. Por exemplo, o Sicoob vai ter que trabalhar sem ganho nenhum na operação. É mais intuito de ajudar as empresas mesmo, Então, o juro é baixo, mas o recurso mesmo é da cooperativa, é do Sicoob, se a gente for trabalhar nesse programa. Valdemar, outra questão que tem sido levantada é sobre as regras que o Pronamp exige, E uma delas é que o limite de empréstimo é de até 30% do faturamento da empresa no exercício anterior, ou seja, de 2019. E seria importante que você explicasse
qual é a finalidade, né, desse crédito e ao que exatamente ele se destina? É bem claro, a resolução 13999 é muito clara com relação a destino do recurso, né? Inclusive vai ter fiscalização em cima disso, viu, Jean? O Banco Central foi incumbido de fiscalizar, né? Porque o governo não tem tempo para isso, né? E aí o recurso ele é destinado para capital de giro isolado, né? Só para capital de giro, pagar folha de pagamento, parcelas que estão vencendo de empréstimos, tem lá o dia a dia, contas de luz, água, telefone, funcionários. Então é aquele giro que você tem normal do dia a dia, os boletins para pagar de compra de mercadoria e etc. E também para investimento. Eu acho que isso é muito importante, porque muitas empresas foram afetadas em cheio, né? Por exemplo, restaurantes, empresas de shows, e todo mundo está tendo que se reinventar. Então, um dos objetivos, e eu entendo que é um objetivo importante, que é o investimento, para as pessoas poderem mudar lá o seu jeito de trabalhar, de repente trabalhar com delivery, achar um jeito mais criativo porque o mercado está comprando, né? As pessoas precisam comer, as pessoas têm necessidades e não tem o que fazer, então as pessoas têm que se reinventar. Então esse recurso também tem esse objetivo, né, de fazer com que as empresas se inovem, né? Compre máquinas, equipamentos, mude o jeito de, sei lá, mas, né, dentro das condições, tentar uma outra forma de atuar no mercado, que na verdade assim, como a pandemia ela tem provavelmente vai se estender mais do que a gente imaginava, né? Não tem o que fazer, né? A restrição ela continua, a pandemia ela pode acontecer de reduzir um pouco, depois volta novamente, acelera novamente, então não tem o que fazer. As pessoas precisam olhar o mercado e precisam lembrar que a vacina ela tem uma previsão de sair só daqui a um ano, né? Então é muito tempo, né? Até lá a empresa morre, ela tem que achar um jeito de sobreviver, né? Então esse recurso também tem essa finalidade. Ele nasceu em Toledo, tem 57 anos, é casado, pai de 2 filhos e mora em Cascavel há 16 anos. O Valdemar teve passagens pelos bancos Real, Banestado e Itaú, e é o atual diretor de mercado do Sicoob Crédito Capital. Tem uma larga experiência, né, no sistema financeiro, onde ele atua desde 1986, e fala aqui com a gente nessa live das 10h30 da SIC sobre Pronamp e outras linhas de crédito à sua empresa. E Valdemar, por mais que seja uma linha criada para auxiliar as empresas no momento emergencial, como todas as outras, o Pronamp também exige garantias, né? Quais são? Jean, é uma pergunta bastante importante. Na verdade, a garantia, a primeira garantia é do Fundo Garantidor, o FGO, né? Então, isso é extremamente importante, porque melhora muito o nível de risco, né? Porque tem um problema muito sério com relação à análise de risco das empresas, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto. E aí o primeiro aval dessa operação já é o FGO. Tá? Então, ele não vai cobrar nada por isso. Nós temos a Garante Oeste. Só para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, aqui na SIC tem a Garante Oeste. Inclusive, nós começamos, logo que começou a pandemia, nós já divulgamos estamos operando, inclusive muita gente pegou dinheiro, é um limite até R$50 mil, a 1% mais fixo, né, em 36 meses. E o garantidor é a Garante Oeste, né? Esse programa é um pouquinho diferente, né? Porque o valor é diferente, a taxa é menor e tal, mas quem vai garantir é o FGO. E a VAS, evidentemente, tem que ter a VAS dos sócios, então tem lá uma cláusula que diz que tem que ter no mínimo 150% de garantia dos sócios. O que quer dizer isso? O sócio precisa ter um cadastro, né? Então, ele precisa pelo menos amparar, né, com garantias não, vamos dizer assim, patrimônio, né, 150%. Então, cada banco vai fazer análise certinho, né? Então, às vezes pode acontecer do banco, da instituição financeira pedir uma garantia adicional, né? De repente uma garantia real, alguma coisa assim, é permitido, né? Então,
em função do nível de risco, é possível que seja pedido isso, né? Então, tem essa questão. Lembrando aqui para todos que nos acompanham, se tiverem alguma dúvida, né, se quiserem enviar alguma pergunta aqui para o Valdemar, por favor envie por aqui no perfil ASIC Cascavel no Instagram, que o Valdemar responde. Outra coisa importante do Pronamp, em Valdemar, é que ele tem um aspecto social extremamente amplo, né? Ele busca primeiramente a manutenção da empresa, mas visando, né, essencialmente a manutenção dos empregos. Então, uma obrigatoriedade interessante que o programa traz é exatamente essa, né? De manter um determinado número de empregos a partir de uma regra que eles criaram. Eu gostaria que você explicasse como isso funciona. Muito bem. Eu acho que a maior pegadinha do programa está aí, tá? Na verdade, assim, o programa exige, né, que para você poder ter direito a esse recurso, você terá que ficar os 36 meses do contrato, mais 60 dias, mesmo você liquidando o contrato, você tem que esperar mais 60 dias e você não pode reduzir a quantidade de funcionários desde o início do programa. O programa foi lançado no dia 18 de maio, né? Então ele vai olhar lá o número de funcionários que você tinha registrado no dia 18 de maio e você não pode reduzir funcionários por esse período. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso, né? E aí como vai fiscalizar, se for constatado, mesmo a pessoa pedindo, por exemplo, vai pedir dispensa, não tem problema. Você vai ter que repor, tá? Porque o programa exige isso. E aí não tem muito o que fazer. Se por um acaso você for fiscalizado e for constatado que houve redução de funcionários, o que vai acontecer? No contrato já vai rezar que você vai ter que liquidar essa operação, né? Então não tem muito o que fazer. E tem mais uma coisa, né? Pelo que eu sei, vai ficar impedido lá no CADIM, tem uma série de implicações, né, se a pessoa não liquidar a operação e, por exemplo, for constatado que quebrou alguma regra do Pronamp, né, então ele vai ter algumas penalizações. Então tem que tomar muito cuidado na hora de pegar esse recurso, porque você tem que saber que você não pode reduzir funcionário por pelo menos 36, não é 36, é 38 meses, né? Muito bem. Lembrando mais uma vez a todos que nos acompanham, que se tiverem dúvidas, enviem que o Valdemar responde, né? Só lembrando a todos também que esse projeto da live das 10h30 foi criado pela SIC há cerca de 3 meses e de segunda a sexta-feira, sempre no mesmo horário, nós trazemos aqui para um bate-papo de 50 minutos, 1 hora no máximo, pessoas com os mais diversos conhecimentos e sobre todos os assuntos ligados ao setor produtivo. Então, tudo para que se possa debater o momento com serenidade, com calma, com tranquilidade, mas principalmente apresentando soluções que possam, de alguma forma, ajudar os empresários nesse momento. Uma coisa que também surge como dúvida, para que realmente vale a pena ter acesso a esse recurso, Valdemar, o que se pode informar sobre taxas e prazos? É possível adiantar alguma coisa? Sim. Não, o programa ele tem já as condições definidas, né? Então, a taxa é Selic, não é CDI, é Selic mais 1,25 ao ano. Então, é um recurso muito barato, né? Então, realmente hoje não tem nenhum banco nem operações do BNDES tem esse juro, né? Então, ele é muito bacana em relação a isso, né? Então, o prazo é 36 meses, carência de 8 meses, né? E a taxa, então, é 1,25 mais Selic, que hoje a Selic está 2,25, né? Dá em torno de 3,50, né? Então, é uma taxa extremamente atrativa, né? Um bom prazo, né? Porque você só pode pegar 30% do faturamento, né, registrado. Inclusive, um detalhe, viu, Jean, que eu não falei antes, 30% do faturamento cadastrado lá na Receita Federal. Muita gente não entregou ainda, porque foi prorrogado o prazo, né, de entrega da declaração PJ. E aí, quem não entregou provavelmente recebeu lá a informação
da Receita Federal que o seu limite para poder trabalhar o Pronamp é zero, né? Só que, evidentemente, que se o programa for prorrogado, porque ele está previsto até agosto, né? E se ele for prorrogado, a pessoa vai poder pegar, mesmo tendo feito a declaração aí até o final de junho, me parece que foi o limite para poder entregar a declaração, né, Jean? Então, assim, tem essa questão do prazo de entrega do imposto de renda, né? Eu quero dar uma resposta aqui para o Thiago. Muito obrigado pela audiência, Thiago. Ele está sugerindo que a gente faça uma live aqui sobre o mercado imobiliário. Recentemente nós trouxemos aqui o Ricardo Lora, o presidente do Sinduscom Oeste, que falou, mas de uma forma mais abrangente, sobre construção civil. Ele falou alguma coisa também sobre mercado imobiliário, mas esse é um assunto, Thiago, que está na nossa pauta e vai entrar nos próximos dias. Então fique ligado aí que esse tema vai sim ser debatido aqui na live das 10h30 da SIC. Outra coisa, Valdemar, que documentos o empresário precisa para ter acesso a esse recurso, como ele faz isso, e se os bancos já estão operando com essa linha? Que eu sei, tem 3 bancos já operando com essa linha, que é o Banco Brasil, Bradesco, Banco Brasil, Caixa Econômica e Itaú, se não me engano, que já estão integrados com o Fundo Garantidor. Nós só não começamos antes porque existe uma burocracia, viu, Jean, na questão da integração do nosso sistema com o do Fundo Garantidor. Eu não posso fazer nada sem essa integração. Então está previsto até o dia 13 nós liberarmos as operações. Nós estamos acolhendo já, viu, Jean? Mas até o dia 13. Mas esses bancos que eu saiba já estão operando, né? Tem algumas... evidentemente cada banco tem a sua política, né? Então ele não é obrigado a aceitar nenhuma operação, né? Ele mesmo faz toda a análise, então é assim que funciona, né? Então, mas já tem gente trabalhando sim. E quanto à documentação? A documentação na verdade, assim, precisa apresentar a autorização da Receita Federal, tá? Então a pessoa teria que tem o tal do hash code, né? O hash code é o código de acesso lá para você ver quanto que você tem direito qual é o seu limite para você poder trabalhar. Eu sugiro assim que as pessoas entrem em contato com o seu contador, né? O contador normalmente sabe lá certinho como é que faz e tal, para consultar a Receita Federal para ver qual é o limite A maioria recebeu, viu, Jean? A maioria recebeu já da própria Receita Federal uma informação qual é o limite. Então tem que pegar aquela autorização, o banco vai exigir, né? Porque nós não podemos fazer nada fora do programa. Porque se a gente fizer fora do programa, se tiver uma fiscalização, vai lá e manda liquidar a operação, né? Porque como é um programa do governo, é bem complicado você fazer errado, né? Então nós também já recebemos... nossos cooperados, nós recebemos já uma lista, inclusive com o número do hash code, que a gente pode entrar lá na Receita Federal e consultar qual é o limite, né? Provavelmente os bancos também têm isso. Provavelmente cada banco já tem os seus clientes, né? Que tem o número do hash code e ele já pode consultar lá na Receita Federal para ver qual é o limite. Mas o caminho é esse, é Receita Federal, né? Lá no site da Receita e ver qual é o limite. Valdemar, falando um pouquinho agora especificamente do que a pandemia causou ao mercado financeiro, você trabalha no sistema, né, desde 1986, ou seja, você é um profissional com uma grande experiência nessa área, e o que eu gostaria de saber é o seguinte: se em algum momento, e só lembrando que o Brasil é um campeão em crises, né, enquanto o mundo em 100 anos produziu 6 grandes crises globais, no mesmo período, o Brasil conquistou a façanha de ter 25 grandes crises, ou seja, uma a cada 4 anos. E eu gostaria de saber se desde 86 para cá várias crises aconteceram, mas se em algum momento você enfrentou uma situação tão particular como essa. Na verdade, assim, todas essas crises eu tive o desprazer de conviver, né? Algumas me chamaram muita atenção, viu, Jean? Por exemplo, a de 86, quando eu comecei na vida financeira, vida bancária, eu lembro que teve uma crise na época do Plano Cruzado, né, na época do Sarney, e eu trabalhava no Banco Real naquela época. E começou a ter problema e tal, inadimplência, e eu trabalhava em Toledo, no Real de Toledo. E nós éramos 15 funcionários na agência.
E aí, de repente, uma tarde, final de tarde, o gerente chegou e avisou, ó, eu vou ter que demitir 6 funcionários, 1/3. Então isso me chamou a atenção. E também teve a crise de 90 e 92 do Plano Collor, né, que também me chamou muita atenção, porque a gente teve muitos problemas na época que eu estava no Banestado. E a última agora, de 2008 também, que chamou muita atenção da gente, que o próprio Cicobi passou por uma fase bem difícil por causa da crise de 2008. Mas que nem essa aqui eu não, sinceramente, nunca vi, né? Porque ela é muito imprevisível, né? Então a gente não tem ideia do que você pode fazer daqui para frente, né? Você não sabe quanto tempo vai durar, você não tem ideia de qual é o impacto, né? E qual o setor. A gente até tem uma ideia dos setores, mas a gente não sabe o quanto que os setores todos foram afetados. E o quanto isso ainda vai afetar. Porque eu entendo assim, que a crise nem começou ainda, né? Porque o governo está despejando dinheiro no mercado, as instituições também, então está todo mundo meio se segurando. Tem algumas pessoas que ainda têm reserva, mas até quando vai durar essa reserva, né? Então nós estamos assim bem preocupados com essa questão, né? Mas assim, nós vamos fazer o possível para tentar passar essa crise sem grandes... Muita gente vai ter problemas, mas a gente, assim, toda crise ela é passageira, né? Então eu entendo que essa também vai ser passageira, mas é difícil, é complicada, mas a gente vai vencer essa também. Valdemar, o que os especialistas costumam dizer é o seguinte, que toda crise ela traz impactos e promove sequelas, mas que o mais importante para poder superá-las é com serenidade, tranquilidade, vencer o medo e entender que pensando corretamente, ou seja, de uma forma racional, é o primeiro passo para começar a superar a crise, né? Mas você como um especialista nesse mercado, que convive com empresas há muitos anos, você sugeriria alguma medida protetiva que pode ajudar o empresário nesse momento? Com certeza, Jean. A gente sempre tem algumas, como economista, né, Jean, a gente sempre tem algumas sugestões com relação a isso. Na verdade, toda crise ela ensina muito a gente vai ter que realmente se reinventar, é todo mundo, lógico, tem setores que estão até se beneficiando com a crise, né? Tem muita gente vendendo lenço, tem muita gente chorando, então na verdade todo mundo precisa pensar em vender lenço, porque senão vai morrer, não tem o que fazer. Então é uma bela de uma oportunidade das pessoas talvez saírem da zona de conforto, se reinventar, né? Mas precisa realmente buscar um caminho novo, como nós estamos falando de empresa, nós temos que falar um pouquinho também das questões, porque às vezes muitas pessoas administram a empresa pelo feeling, né? E a gente tem que parar com isso, né? Nós somos um país bastante complicado em termos jurídicos, tem muito problema, então as empresas precisam se reinventar, fazer as coisas de uma forma mais planejada, né? Precisa ter planejamento, precisa olhar um pouquinho o futuro, precisa cuidar do seu caixa, né? Hoje nós vamos lembrar muito disso, Jean, porque eu sempre falo que o problema de uma empresa não é nem a rentabilidade, muitas vezes é o caixa. A pessoa esguela o caixa e aí de repente quando vê, ele vai pegar dinheiro no curto prazo e aí começa assim, criar um mundo de despesas financeiras que acaba quebrando a empresa, né? Então, mais ou menos por aí. Eu tenho várias sugestões assim, já que eu diria assim, que quando você vai falar de banco, de instituição financeira, tem algumas coisas que ajudam, sabe, gente? Primeiro, você tem que não pegue dinheiro fora da sua capacidade de pagamento. Jamais pegue dinheiro fora da sua capacidade de pagamento. Segundo, fuja do curto prazo. O curto prazo é a maior armadilha de crédito que tem hoje nas instituições financeiras para quem tem um bom rating, tá? Por quê? Primeiro, acaba a capacidade de pagamento. Às vezes ele pega lá cheque especial, cartão de crédito, operações de curto prazo. Aí quando ele precisa de uma operação parcelada, aí ele chega lá no banco e aí o banco diz assim, você não tem capacidade de pagamento. Aí você vai ver, está tudo no curto prazo. Então, cuide muito da questão da capacidade de pagamento, porque senão realmente pode criar um problema muito sério em relação à questão do... E aí, cadastro.
deixem sempre o cadastro em dia, nem que o banco não peça, nem que a cooperativa não peça, coloque lá, mudou o balanço, vai lá, entrega o balanço para a cooperativa e fala, atualiza meu cadastro, meu balanço mudou e eu preciso que você me atualize meu cadastro. E hoje, como tem muita inteligência de crédito, né, todas as instituições financeiras hoje elas olham o rating da pessoa, elas têm muitas informações, e elas concedem crédito de forma automática, né? Então, se você cuidar direitinho dessa questão, deixar o teu cadastro atualizado, deixar tudo bonitinho, uma empresa organizada, né? Você dificilmente vai ter problemas de crédito, né? Então é assim que funciona nas instituições. E eu acho que não tem muito segredo, né? Dinheiro no mercado tem muito dinheiro no mercado, né? Então a única coisa é a pessoa cuidar do seu rating, né? Porque senão realmente dificulta a sua vida na questão financeira. Economista que atua no sistema financeiro desde 1986, ele tem passagens pelos bancos Real, Banestado e Itaú e é o atual diretor de mercado do Sicoob Crédito Capital, o convidado da live das 10h30 desta quinta-feira, 9 de julho de 2020, é o Valdemar Paitzold. Viu, Valdemar, tem uma situação curiosa que está acontecendo, a redução da taxa Selic a níveis jamais vistos, né, é comemorada e é muito necessária. Porém, ela está impactando o mercado de crédito de uma forma muito particular. Eu gostaria de saber o que é exatamente isso. Então, eu vejo muito positiva essa questão da redução da Selic, sabe, Jean? Porque, assim, vai diminuir muito o custo financeiro das empresas, tá? Assim, se eu fosse empresário, eu comemoraria com isso, tá? Questão de crédito, na minha opinião, mesmo com a redução da Selic, ela deve inclusive aumentar a oferta de crédito no mercado. Conforme eu já disse anteriormente, o problema não é dinheiro, tá? Que os bancos estão abarrotados de dinheiro. O problema maior é a questão do medo de perder dinheiro. Essa é a questão. Então os bancos têm muito medo de perder dinheiro, então ele não empresta porque ele tem medo mesmo, né? Ou por muito rigor no Banco Central. O Banco Central é muito rigoroso com relação à questão de crédito, então nós não temos condições de emprestar dinheiro para empresas que têm um rating ruim ou não tem o que fazer. Então eu entendo assim, já é muito positivo e eu acho que vai continuar, os bancos não têm muito o que fazer. E tem mais um detalhe que talvez muito pouca gente sabe. Tem uma mudança em curso muito grande com relação aos meios de pagamento. Os bancos ganhavam muito dinheiro com tarifa, com cartão de crédito, com adquirência, e isso está caminhando para uma forma muito mais barata e muito mais facilitada. Eu estava assistindo uma live do Banco Central ontem que estava falando sobre o Pix, né? O Pix é uma forma, vamos dizer assim, está decretada o fim do dinheiro, não sei em quanto tempo, e o fim do cartão de crédito, né? Porque você vai poder trabalhar com um sisteminha no celular e você pode fazer os pagamentos por celular. Transferência de uma conta para outra, né? Ou seja, por limite do cartão, ou seja, por digamos assim, à vista, né? E aí as empresas vão economizar um monte, né? Um mercado, por exemplo, vai poder devolver troco para o cliente, né? Sem custo. Né, que é muito significativo, porque hoje um dos maiores custos de empresas que recebem dinheiro e bancos é o custo do dinheiro, para você transportar dinheiro para lá para cá. E aí vem algumas formas, meios de pagamentos muito facilitados que vão reduzir custo para a empresa, para bancos, para todo mundo. E aí cada vez mais os bancos vão ter que ganhar dinheiro com intermediação financeira e não mais com tarifas de produtos e serviços. E isso é positivo, porque ele vai ter que emprestar dinheiro para o mercado, né? E taxa baixa, as empresas vão conseguir pagar, aumenta a capacidade de pagamento, diminui o custo. Então eu acho extremamente positiva essa questão. Quero agradecer a todos que nos acompanham, em nome do presidente da SIC, Michel Lopes, do vice Genésio Pegoraro e de toda a diretoria. Nós ainda temos um tempinho aqui, se tiverem alguma pergunta para o Valdemar sobre o assunto Pronamp, por favor, fiquem à vontade e passem, tá? Valdemar, a gente recebeu uma pergunta aqui da Luísa Ribeiro, que é o seguinte:
Ela está dizendo que eu vou, viu, Luísa, com toda a licença aqui, eu vou aproveitar e dar uma incrementada na pergunta, mas tenho certeza que a resposta vai ser ainda mais detalhada, né? O que ele está dizendo é que se percebe que há, por parte dos bancos, principalmente, o pessoal deixou de liberar dinheiro. E tem muitos especialistas dizendo exatamente isso que você colocou, que os bancos estão com receio de perder dinheiro, porque se avizinha uma crise e 100% de garantias por parte do governo. O governo está oferecendo 85%, né? E isso gera uma situação complicada. Muitos economistas estão dizendo e defendendo, em Valdemar, que o governo, já que está colocando 85% de garantia, que vá até 100% de uma vez. Você acha que o governo tem condições de fazer isso? Jean, eu entendo o seguinte, os 85% não é por operação, ele é 85% da carteira, né? Então, se eu emprestar, por exemplo, 100 mil reais, o governo, para 10 pessoas, o governo cobre 85% e não é por tomador. Então, se der 85% de inadimplência, o país já quebrou, né? Então, não existe hoje uma cobertura tão boa que nem essa do Pronamp. Não existe, eu não conheço, tá? Porque nós temos a Garante Oeste. A Garante Oeste cobre 80% por operação, né? A inadimplência hoje dá o quê? Dá 2%, 1%, até menos que isso, né? Então, assim, é uma cobertura fantástica, tá? O governo não precisa, até se fosse 50%, seria muito bom. O governo está garantindo 50% da inadimplência de todo o dinheiro que vai ser emprestado no Pronamp, né? Então, nunca ouvi falar em um país ou que tenha tido inadimplência superior a 5%. Né? Então, tranquilo, vamos dizer assim, esse dinheiro está muito bem amparado, tem que tomar muito cuidado, porque quem não pagar essa operação vai ter problemas, porque inclusive não vai poder mais fazer nenhum tipo de negócio com o governo, banco, é pior do que você fazer uma operação normal, né? Então não precisa mais que isso, não, já está tranquilo. Nossa Senhora, eu acho uma cobertura fantástica, me surpreendeu esse tanto de cobertura que o governo está dando, né? Porque você pode, por exemplo, os meus primeiros contratos eu vou pedir cobertura de 100%, né? Então, evidentemente que você vai deixar de dever para o banco, mas você vai dever para o fundo garantidor. Você continua devendo. As pessoas não podem se iludir que o fato de ir para o fundo cobrir que não vai dever mais. A pessoa vai continuar devendo, vai estar impedido. O fundo garantidor vai colocar alguém para cobrar essa conta, né? Infelizmente não tem o que fazer. Essa operação não é fundo perdido, né? É dinheiro que você pegou que você tem que devolver, senão você vai ficar impedido lá em todos os órgãos de restrição de crédito, né? Mas então tem sentido essa informação de que os bancos e as instituições estariam segurando a liberação de recursos? Tem, sem dúvida, porque primeiro porque não tem, o problema é que o custo bancário, vamos dizer assim, ele já era CDI. Agora, com a baixa do CDI, nós estamos tendo, nós não conseguimos mais, algumas aplicações a gente não consegue pagar, já estamos tendo um custo maior do que 100% do CDI, né? E aí, o que acontece? Eu empresto um dinheiro que eu não ganho nada, eu tenho toda a estrutura para sustentar. Eu tenho funcionário, eu tenho agências abertas, tenho luz, água, telefone, que os custos são extremamente altos, aluguéis, né, de bancos são muito altos. Então, se você for olhar, eu estou emprestando dinheiro, meu recurso, mais barato do que eu pago. Ele está abaixo do meu custo. Evidentemente que os bancos não querem emprestar dinheiro a um custo negativo. Então, tem resistência sim, não tem o que fazer, né? Então, na verdade, o governo é um programa muito bom, mas o dinheiro não é do governo. Por exemplo, o PESE, que era o de folha de pagamento, esse dinheiro era do governo. Então, para mim, tanto faz eu repassar ou não, porque eu não perco nada, porque quem vai perder se não for pago é o governo, né? Então, mas esse caso não, esse é um recurso dos próprios bancos que ele tem que emprestar, né, abaixo do seu custo. Por isso que é complicado querer achar que os bancos vão facilitar a vida de todo mundo, né? Valdemar, o assunto do nosso encontro de hoje é Pronamp e outras linhas de crédito à sua empresa. Então, nessa segunda parte da live das 10h30 da SIC de hoje, vamos atender aqui uma solicitação do nosso amigo Rogério Stupp, que pede exatamente isso. Além do Pronamp, quais são as outras linhas
de crédito que estão à disposição das empresas no momento. Bacana. Tem uma linha que a gente está, que o governo também aportou recurso lá no BNDES, que eu acho que as pessoas deveriam olhar com mais carinho. O juro é mais alto, mas ele não tem trava, tá? Ele não tem nenhuma trava, que é o antigo Progerem. Tá? Hoje o nome do programa Programa de Incentivo a Microempresas, Pequenas Empresas. Na verdade, todas as empresas que faturam até 300 milhões é bem amplo, né? Quem fatura até 300 milhões tem condições, tem acesso a esse recurso, né? O BNDES Crédito Pequenas Empresas, tá? Capital de giro. Esse recurso você não precisa de projeto, você não precisa dizer para que você vai fazer com ele, se você vai pagar esse dinheiro, pagar outras contas. O prazo é bacana, é 60 meses. Lá no BNDES, eu sugiro sempre que as pessoas entrem no BNDES lá, porque o site do BNDES, se colocar BNDES Coronavírus, a primeira operação que vai aparecer lá é essa aí, que é essa BNDES Crédito Pequenas Empresas. Ele é muito didático, tem videozinhos que explica como é que funciona o programa. Lógico, quem vai fazer essa operação é banco, é instituição financeira, nós também vamos fazer. A taxa não é tão atrativa, é 11% ao ano. Mas o prazo é bom, 60 meses, a carência até 24 meses. Então, na minha opinião, ele é melhor do que o Pronamp, né? Primeiro porque você não precisa ficar engessado lá por causa dos funcionários. Se você se tiver que fazer alguma mudança, ou mexer alguma coisa, você pode, né? Então, esse programa não impede que você faça não tem tanta trava. Esse é o primeiro produto que eu sugiro, BNDES. Tem outros lá, mas esse é o que eu sugiro. Tem os investimentos também, mas aí o automático, né? Só que o automático ele é em cima de projeto, né? Você tem que apresentar projeto, ele é mais complicadinho e tal. Então você tem que ter... mas é um programa bom também, para quem quer investir. E aí os recursos próprios, né, Jean, essa operação de até 50 mil que a gente está fazendo com garantia da Garantia Oeste, nós liberamos um monte de recursos. Nós até tivemos problema para atender todo mundo, ainda estamos tendo, né, porque está tendo um congestionamento de pedidos, é uma excelente opção também. Nós temos para investimento com garantia da Garantia Oeste 0,7 mais CDI, que isso dá hoje 11% ao ano, né? É um bom programa também. E por aí vai. Então, linhas normais. Então, tem muita linha aí à disposição para as pessoas poderem utilizar. Você estava falando agora, por último, de uma linha específica do Sicoob, é isso, né, Valdemar? Sim. Mas diante desse cenário de pandemia, né, dessa situação tão adversa e tão crítica, que tipo de medidas, né, a cooperativa de crédito, na qual você atua como diretor de mercado, ela foi obrigada a adotar para também se manter nesse cenário? A primeira, nós desde o início, nós criamos um comitê de crise, né? E a gente já adotou imediatamente algumas coisas, né? Primeiro, todas as operações que estavam aptas para isso, nós prorrogamos automaticamente. Muitas pessoas até reclamaram porque não queria que prorrogasse e tal, mas a gente tratou caso a caso a não prorrogação, né? Do que foram, se eu não me engano, foram 6 mil contratos que a gente prorrogou por 90 dias automaticamente. Então a gente já deu um fôlego para as empresas. Nós temos condições de fazer tem várias opções ainda para prorrogar, para buscar um novo prazo, ver a nova capacidade de pagamento. Então nós fizemos várias coisas assim que, inclusive na revista nós falamos muito sobre isso, né? E a cooperativa Sicoob, ela sempre foi muito parceira nesses momentos, né, Jean? Tanto que nós estamos ainda à disposição para quem é cooperado do Sicoob, para quem não é também, que aí vem a importância de uma cooperativa da cidade, né, Jean? Porque nós sempre somos mais parceiros do cooperado. Então, estamos sempre à disposição e deu problema, a capacidade de pagamento, procure a agência, explique direitinho a situação, atualize o cadastro e tente uma forma aí de prorrogar para você não ter problema de capacidade de pagamento, né? Valdemar, uma coisa importante que os especialistas têm dito
a partir de uma análise, né, do que está acontecendo no mundo, né, a partir dessa pandemia que se alastrou de uma forma tão rápida, é que as relações vão mudar muito, né? E você entende então, Valdemar, que isso já está acontecendo de alguma forma, que você falou que os bancos vão ter que mudar a sua postura, né? Agora, depois que essa pandemia passar, você entende que a relação do cliente com o banco vai ser muito diferente do que foi historicamente? Sim, eu imagino que sim, tá? Eu acho que cada vez mais nós vamos se aproximar do modelo europeu de relacionamento com os bancos, né? Hoje, se você for numa agência lá da qualquer cidade europeia, você não vê gente dentro de agência, né? As pessoas conseguem se auto-atender para tudo, né? Então isso é bom, porque as pessoas perdem menos tempo. Vai ter uma mudança muito grande em relação a esse ponto, viu, Jean? Vai ter muito contato via online, né? As pessoas vão começar a se falar mais não presencial, né? E, na minha opinião, facilita muito a vida das pessoas, né? Os jovens hoje não gostam de ir em banco, eles odeiam caixa eletrônico, porta giratória, eles odeiam isso, né? E a gente sabe que por força do coronavírus, hoje muita gente está sendo obrigada a entender um pouquinho melhor modelos eletrônicos, né? E aí, não vou muito longe, viu, Jean? Porque eu tenho 57 anos, né? Eu mesmo tenho alguma resistência, mesmo trabalhando em instituição financeira, normalmente alguma compra online, a gente tem uma certa resistência, mas depois que você conhece, você vai ver que é uma coisa muito simples e economiza muito, você economiza muito tempo. Então tem muita gente que gosta de ir no banco, eu concordo que nesse ponto, muita gente adora ir no banco, vai lá tomar um cafezinho, sai um pouquinho do seu ambiente, tem uma conversa lá com as pessoas, e eu entendo isso, não tem problema nenhum. Mas vai mudar bastante, não só por causa da pandemia, pelos programas, pelo sistema financeiro, pelos produtos e serviços que o próprio Banco Central está implantando, né? Eu vou citar um caso, Jean. Nós tivemos uma comitiva que foi para a China conhecer os meios de pagamento lá. E eles se assustaram um pouquinho do que viram lá, né? Lá muito dificilmente você consegue pagar alguma coisa com dinheiro e nem com cartão. O que mais me surpreendeu foi isso. Lá eles trabalham com o tal do QR Code, né? E tudo é feito pagamento via QR Code. Até um mendigo, ele fez um filminho que o mendigo na rua com uma plaquinha no peito assim, com um baita de um QR Code. E você fazia doação para eles com o QR Code. Ele aproximou o celular, colocou lá o realzinho e transferiu 4, 5 reais. Então o mendigo tem conta em banco, ou conta em banco não, é um meio de pagamento que eles têm lá. Isso vai acontecer aqui no Brasil, não sei com que velocidade, né? Mas o coronavírus vai ajudar muito nessa questão. E Valdir, essa é Valdemar, desculpa. Essa é uma questão extremamente interessante, né, Valdemar? Até os mendigos estão se reinventando, né? Quer dizer que a gente tem que correr, entender o cenário e procurar da forma mais rápida possível se antenar e se adaptar a esse novo momento, né? Viu, Valdemar, muita gente chegou nesse segundo momento aqui na live, ainda nós temos um tempinho, e a Rosalina, ela quer saber quais são as empresas que podem acessar o Pronamp. As empresas são aquelas que se enquadram naquele MEIs, micro e pequenas empresas, que vou repetir então, MEIs até R$81 mil de faturamento anual, as micro até 360 mil de faturamento anual, registrado lá na Receita Federal, né, lá naquele imposto de renda, né? E pequenas empresas até 4 milhões e 800 de faturamento anual. Então essas são as empresas que estão aptas a pegar o Pronamp. Mas o valor tem que estar cadastrado, tem que estar permitido pela Receita Federal. Tá? Então não é o valor que eu acho, é o valor que a Receita Federal colocou lá, disponibilizado no sistema dela, que foi o que as pessoas declararam, né, ano passado, né? Então é isso que vale, os 30%. Para as novas, viu, Jean, é um pouco diferente. Para as empresas que têm menos de um ano,
como é que é isso? Ou 30% do faturamento até a data da publicação da lei, ou 50% do patrimônio do capital social. Tá? Então, qual é o maior? Né? Mas isso quem vai dizer é a Receita Federal. Né? Então tem que consultar a Receita Federal, consulte o seu contador, fale com o seu contador, quanto que eu posso pegar? Eu não consigo entrar lá no site, eu não quero entrar no site, eu não sei, não gosto, mas se você entrar na Receita Federal, provavelmente você vai conseguir ver lá qual é normalmente a Receita Federal tem, né, no site lá, você coloca o CNPJ da tua empresa, provavelmente lá, e ele vai te dar os valores que você pode pegar. Muito bem. Ele nasceu em Toledo, tem 57 anos, é casado, pai de 2 filhos, e mora em Cascavel há 16 anos. É economista que atua no sistema financeiro desde 1986, teve passagens pelos bancos Real, Banestado e Itaú e é o atual diretor de mercado do Sicoob Crédito Capital. O convidado da live das 10h30 desta quinta-feira, 9 de julho, foi Valdemar Paetzold, a quem, em nome do presidente Michel Lopes e do vice Genésio Pegoraro, agradeço pela gentileza de ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Foi um prazer, Dejan. Obrigado pelo convite, presidente da SIC, o Genésio também. Eu agradeço aí pela oportunidade e dizer assim, o Sicoob está aí na praça, o Sicoob é nosso, é de vocês, né? É da SIC, é de todo mundo, nasceu aqui na SIC, né? Então, quanto mais apoio for dado ao Sicoob, melhor nós podemos atender os nossos cooperados e ajudar a comunidade. Então, eu agradeço muito pelo convite, o Sicoob agradece o convite e estamos sempre à disposição. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima.